Questão 02. Um cilindro com dilatação térmica desprezível possui volume de 25 litros. Nele estava contido um gás sob pressão de 4 atmosferas e temperatura de 227 graus Celsius. Uma válvula de controle do gás do cilindro foi aberta até que a pressão no cilindro fosse de 1 atmosfera. Verificou-se que nessa situação a temperatura do gás e do cilindro era ambiente, que é de 27 graus Celsius. Lembrando que as temperaturas nós temos que trabalhar em Kelvin e aqui ele dá o fator de conversão. Assinale a alternativa que apresenta o volume de gás que escapou do cilindro em litros. Então, entendendo a proposta, aqui eu tenho o cilindro. Inicialmente esse cilindro ele tem uma pressão, aí a válvula é aberta, então aqui nós temos o registro, a válvula, a torneira. Inicialmente a pressão é de 4 atmosferas. Esse recipiente ele tem dilatação desprezível, então o volume dele sempre 25 litros. E no início a temperatura era de 227 graus Celsius. Soma com 273 e você tem a temperatura em Kelvin, que vai ser de 500 Kelvin. Essa é a situação inicial. A válvula é aberta e o gás escapa. A questão quer saber quanto de gás que escapou. Nós sabemos que pós abertura da válvula, a temperatura é de 27 graus Celsius ou de 300 Kelvin. E sabemos também que a pressão é de 1 atm. Nós temos que encontrar o volume que escapou. Aí tem um detalhe: depois que a válvula é aberta, a pressão do gás lá no interior do recipiente, porque fica um pouco de gás lá no interior do recipiente, é 1 atmosfera, o volume continua sendo 25 litros e a temperatura é ambiente 27 graus Celsius ou 300 Kelvin. Esta é a situação. Então nós tínhamos uma situação inicial, só o recipiente, e depois que a válvula foi aberta, que eu vou chamar de situação final, nós temos o recipiente mais o que escapou. Então vamos escrever assim, ó, que a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final mais o que escapou. Pressão vezes volume sobre a temperatura. Nós temos que encontrar esse termo aqui, ó. Qual é o volume de gás que escapou? Então, inicialmente, a pressão lá do recipiente, 4 atmosferas, o volume 25 litros e a temperatura de 500 kelvins. Pós abertura da válvula, o recipiente contém gás que está com pressão de 1 atm, o volume continua sendo de 25 litros, porque o recipiente é um recipiente de paredes rígidas que não dilata, a questão nos informa isso, dividido pela temperatura que é de 27 graus Celsius ou 300 Kelvin, mais o que escapou, a pressão, que é 1 atm, o volume, que é o que a gente procura, e a temperatura, que é de 300. Já vamos simplificar aqui, ó, esses dois zeros, cancelamos com esses zeros. Nós temos 4 vezes 5 dá 4 vezes 25 dá 100, dividido por 5 dá 20. 20 que é igual a 25 mais V sobre 3. Se eu passar esse 3 multiplicando, vamos seguir aqui, ó. Se eu passar esse 3 multiplicando, vai ficar 60 é igual a 25 mais V. Se esse 25 for lá para o outro lado, vai ficar 60 menos 25. E 60 menos 25 dá 35 litros. Então, esse é o volume de gás que escapa após a abertura da válvula. E a alternativa que mostra isso é a letra B. Valeu, bons estudos e até a próxima!